Aí você vai perguntar isso, eu acabei de falar que eu não vou prometer nada hoje. Não, eu sei. Professora, porque a sua revisão é maravilhosa, eu fiz a prova. Olha, eu vou falar uma coisa, eu quero protestar porque não teve revisão de imuno, 9 conteúdos, não teve revisão de patologia, 10 conteúdos com slides de 80 e poucos páginas. Como assim? Eu passei 3 dias tentando... Mas o que eu vou fazer? Não é nem que eu não ia dar, mas houve uma programação que era importante pra vocês. Então, manda uma revisão online, eu tô aguardando. Ah, você acha que eu vou mandar? Eu lá, ó, Peppa Pig e mandando revisão pra você. Não dá. Não vou fazer. Não vou. E eu fico vendo só assim as mensagens. Ah, mas você tem que pedir a professora fazer uma lista de exercícios. Gente, olha o tanto de coisa que eu estou fazendo. Eu ainda tenho louça, eu tenho que fazer janta. Aí eu chego em casa, tem louça, tem janta, tem menino. E aí, deixa eu falar fazer exercício. Gente, pelo amor de Deus. Aí vocês não entendem que eu tomo litros de café. Vocês acham que não é necessário. Mas não, eu entendo. Meu Deus. Eu vou ver se eu tenho. Se eu tiver um simuladinho pronto, eu passo o simuladinho pra vocês. Tá? Porque eu acho que eu tenho um simuladinho. Agora você vai dar. Eu faço. Pro, que tristeza. Estou de luto hoje até. Eu não quero que você tenha lutado, mas tem jeito. O importante é não assustar o primeiro ano. Né? O segundo aí já tá fazendo de vocês com mais carinho, os outros já tá tudo calejado. Eu não tô percebendo isso. Eu consegui perceber essa diferença. Assim, ó, vai. Sai traumatizado daquilo. Eles já se traumatizaram já. Olha lá! Obrigada de nada. Vamos começar então com o músculo cardíaco? Saca só. Trata-se então, né, de uma estrutura que é muito similar ao arranjo da unidade contrátil do músculo esquelético, tá bom, meus filhos? Então a gente vai ter lá no músculo cardíaco fibras, né? O que faz com que no corpo histológico, e a gente veria na prática, mas não tem que marcar, né? Elas formem uma estrutura que dá pra gente visualizar estriações que correspondem justamente, né, àquela composição proteica das fibras musculares, tá certo? E aí, no caso específico da fibra muscular cardíaca, a gente tem uma estrutura que é formada de bandas transversais que individualizam as unidades contráteis desse músculo. A gente chama essas bandas de discos intercalares. Olha lá, que lindo! Então aqui, ó, perceba que está individualizada uma porção dessa fibra com o núcleo central. Aqui é disco intercalar, disco intercalar. Estão visualizando? Disco intercalar, disco intercalar. Estão visualizando? Sim ou não? Muito lindo. Então, ó, esses discos intercalares, eles vão ficar individualizando, fazendo com que o corte histológico do músculo cardíaco, ele pareça, na morfologia, com uma escadinha, né? Degraus. Não é isso que parece? Tem que descrever isso para vocês, não é mesmo? Afinal de contas, nós estamos na histologia e o homem que deu uma incursão falou que tudo parece uma histologia. Estou concordando. Tá bom? Então, isso aí é um corte longitudinal do músculo cardíaco. Olha aí para vocês verem com mais detalhes. Olha que interessante os discos intercalares aqui, tá certo? Individualizando essas fibras. E os núcleos, tá? Se entremeando. Aquela lâmina que você mostrou não foi disso, foi, acho que, uma coisa naquela vermelha, aquela coloração, aquela... do músculo cardíaco. Muito Só boa. que eu acho que não estava dando esse detalhamento. Mas dava para ver, né, a estrutura de fibras, né? Porque a gente viu na patologia o processo de espaçamento, né? Aí eu comparei para você, né? Muito bom. Então, olha lá, o que é essa estrutura? O que são discos intercalares, né? Então, na verdade, os discos intercalares, eles são pontos de fixação, tá certo, pessoal? Então, eles vão servir para poder organizar e fixar as fibras cardíacas. Cada uma vai ter um comprimento muito variado, mas individualizado e unido por discos intercalares, tá certo? E aí, esse arranjo, que é cilíndrico, vai ser assim estruturado de uma maneira término-terminal. Sabe o que é esse termo? É término-terminal. Então, tem uma área onde inicia-se uma junção entre dois grupos de fibras e a outra que é mais abaixo dele, que como se demarcasse o final daquela célula, daquela fibra, tá? Isso término-terminal. Professor, esses discos, eles servem também de junções para o
precisamente no disco, e sim na membrana, tá? Dessas células. Olha aí para vocês verem então. A fibra muscular cardíaca, ela tem então, da mesma maneira que no músculo esquelético, uma organização que a individualiza. A gente viu isso na primeira aula, lembra? Que tinha o pedimísio, o epimísio e o endomísio, lembra disso? Então aqui na fibra muscular cardíaca também haverá essas estruturas de conjuntivo que são de individualização. São esses os chamados endomísios. Eles individualizam fibras. Vocês estão visualizando aqui? Temos então um disco intercalar, o outro está aqui, e dentro desse grupo de fibras aqui, a gente tem conjuntivo, tá vendo? Percebam que a organização não é tão linear como a gente encontra no esqueleto estriado, não é mesmo? Então, a organização das fibras cardíacas, apesar de também ser de fibra, né, de estrutura em fibras, não tem a mesma estrutura do estriado. Tá? Ela é um pouco menos organizada. E isso vai se estendendo até chegar na musculatura lisa, que é muito mais desorganizada. Tudo bem? Tranquilo? O processo contrátil, inclusive, muda, tá? Estriado. Então, vamos contar de estrutura, então, do músculo liso. Primeiro, as células vão ter aí cerca de 15 micra até 80 micra. Isso vai variar com o estado contrátil. Se está relaxado, se está contraído. Tá certo? Cada célula tem um núcleo só. E aí, a gente pode achar, eventualmente, essas células binucleadas. Você pode ter mais de um núcleo. E aí, a gente vai ter individualizando isso para poder unir uma célula muscular cardíaca com outra, o nosso disco intercalar. Essa estrutura de ancoramento, tá certo? Então, quando a gente tem essas fibras organizadas dessa maneira, a gente forma o que a gente chama de face de adesão, que é o quê? Uma estrutura que vai ancorar os filamentos responsáveis pelo processo contrário, que é a articulação. Tudo bem? Então, eu tenho uma célula do músculo cardíaco, ela tem um disco intercalado nas duas extremidades, e ali ancoram-se os filamentos que estão lá dentro do sarcômero, que é a unidade funcional. Estão ancoradinhos nos discos intercalares de um lado e de outro da célula. E a gente chama isso de zônula de adesão, ou face de adesão. Tudo bem? Para que serve isso? É para poder organizar esses filamentos e promover, né, aquele deslizamento. Tá certo? Tudo bem? O que vocês acham? Se eu tiver um rompimento, fica comprometida a questão da contração muscular? Fica, mas aí é uma estrutura micro, né? Porque para você ter de fato um comprometimento contrátil, tem que ter uma morte celular ampla, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, quando existe um infarto agudo, você está falando de necrose, no meu caso. Aí morre um monte dessas células que eu mostrei para vocês aí. Aí as unidades contráteis, se a morte celular for ampla, vão ficar impactadas de fato. Então imagina, né? Tem várias daquelas células, todas aderidinhas pelos seus discos intercalares. Aí se tem um infarto numa região, aí morre aquele tanto de célula, pronto, aí impacta mesmo. Mas falando em questão de rompimento você fala discos, dos discos? Dos discos. Olha, eu não tenho noção de um quadro clínico específico de rompimento de disco intercalar, porque é uma unidade muito microscópica, né? É o de micras, é 80 micras que tem o tamanho de uma célula dessa. Então eu não sei, tá? Isso. Na verdade não, é uma célula. Então eu tenho aqui, ó, uma célula do músculo cardíaco, tá vendo? Aí aqui eu tenho, né? Um disco intercalar, um disco intercalar. Aí aqui acima tem outra célula do músculo cardíaco. Pra baixo tem outra. E aí são esses discos intercalares que vão aderir essas células. Tudo bem? E aí, né, no músculo cardíaco, a gente também vai ter uma unidade motora, né, como o sarcômero, da mesma maneira que a gente tem no esquelético. A gente vai ter aquele mesmo sistema de banda Z, banda A, vocês lembram que a gente tem no esquelético? Só que eles são menos bem delimitados, por assim dizer. Os esqueléticos são mais organizados, tá certo? Mas o que é importante saber é que, tanto no esquelético estriado quanto no cardíaco, a gente vai precisar, para promover o impulso contrátil, daquela mesma despolarização por cálcio. Então, é necessário que tenha um retículo sarcoplasmático também no músculo cardíaco. Que é o quê? É como eu falei no início da aula, é uma bolsa que faz com que um microambiente fechadinho se forme para o cálcio ser inserido ali e promover a despolarização. Então, isso também acontece lá no músculo
só que de uma maneira um pouco menos organizada do que o sarcômero do músculo esquelético estriado. Tudo bem? Tranquilo? Olha lá. Percebam que é até mais frouxinho, né? Então, o que você não está visualizando aqui é o quê? É uma série de células do músculo esquelético, do músculo cardíaco. Elas estão enfileiradinhas, estão vendo aqui? E está cheio de junção de discos intercalares aqui unindo essas células. E aí, em volta disso tudo aqui, eu tenho a minha individualização, né, desse grupo celular. Aí aqui tem as moléculas de adesão, a face de adesão, que eu falei para vocês. E aí, percebam, tá vendo que ele está discriminando para vocês até em coloração aqui, faixas? São aquelas bandas Z, T, igual tem no músculo esquelético estriado. Vocês lembram disso? Que delimitam a parte central e as extremidades onde a contração vai ocorrer? Isso está discriminado aqui também. A linha Z, tubo T, e aí a contração se dá assim. Tudo bem? Eu sei que nessa imagem a gente não está conseguindo visualizar isso bem, mas vamos ir detalhando, tá bom? Então, o que vai acontecer? Da mesma forma que no músculo esquelético, como eu falei, vai ter que ter liberação de cálcio para promover despolarização. Mas não só isso, tá? Nosso músculo cardíaco é muito importante que ele sempre tenha fonte de reserva de ATP, de energia. Então, além desse componente celular muscular, existem outros componentes, né, em biomoléculas que também vão ser muito numerosos ali. Por exemplo, é uma região que a gente tem muita reserva de glicogênio. Natural, né? A gente vai sempre precisar de ATP para a gente poder promover a liberação dentro da contração e o relaxamento. Concorda? Então, ele tem muita reserva de glicogênio. Outra coisa é que tem muita mitocôndria. Por que tem que ter muita mitocôndria nessas células? Solução de ATP. Para produzir o ATP, né? O ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, não é mesmo? Então, eu vou ter aí dentro das neutrofilas muita mitocôndria de muito glicogênio, tá certo? Isso serve para otimizar o acesso à energia. E aí o ciclo de contração vai ser muito parecido com o que a gente vê no esqueleto. Vamos ver de etapa por etapa? Primeiro, naturalmente que haverá uma estimulação nervosa. Mas quando a gente estiver falando, né, de tecido, de sistemas mais para frente, a gente esclarece isso melhor. Agora eu quero que vocês entendam apenas o ciclo de contração. Mas naturalmente vai haver uma estimulação nervosa. O que essa estimulação nervosa vai fazer nos vírus? Liberação de cálcio. Não é mesmo? O cálcio, ele é que vai iniciar o ciclo de contração. Não é mesmo? Ele vai ser transportado lá para dentro daquele retículo, né, saco plasmático, e aí, nesse momento, ele induz, né, a alteração que é similar ao músculo esquelético mesmo. Tropomiosina e troponina se desligam da actina e a miosina livre-se fazendo a contração. Depois ela consome uma molécula de ATP e de síntese. Igualzinho. Tudo bem? Para a gente começar esse processo, para que a liberação de cálcio aconteça, é preciso de estimulação nervosa. Mas o que muda a nível de tecido cardíaco e tecido esquelético estriado no processo contrário? Que existem particularidades. Não. Na verdade, dentro do músculo cardíaco, a gente tem a formação de umas células especializadas. Não basta apenas a despolarização e a liberação de cálcio. A gente precisa da ação que a gente chama de fibra de Purkinje, tá certo? Então, o que acontece? No músculo esquelético, a gente não tem aquelas junções neuromusculares, onde axônios estão ligados em várias regiões da placa motora? Sim ou não? Pois é, então ali a transmissão do impulso nervoso ela é direta e ele é localizado. Agora no músculo cardíaco não. Então, como é que esse impulso seria distribuído pelo órgão? Isso se dá pela presença das fibras de Purkinje. Então, não basta a liberação do cálcio sarcoplasmático para promover a contração a nível de músculo cardíaco. É necessário também que este processo seja coordenado por essas células aí modificadas. Então, o que a fibra de Purkinje faz? Ela vai propagando o impulso nervoso. Não basta apenas cálcio. É que são dois tipos de células, né? São as células contráteis e as células de condução, né? Na verdade, a nível de fibra de Purkinje, elas são modificações das células do músculo cardíaco. É
mesmo? Mas a gente tem toda a rede, né, de transmissão, vai começar lá no nosso sinatrial, todas aquelas coisas. Mas como eu disse, a gente vai discriminar isso com mais detalhes mais pra frente, tá? Agora eu preciso o quê? Que você entenda o seguinte, eu tenho essas células que servem para promover condução, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Essas fibras, elas ficam transmitindo o impulso contrátil, de modo que ela vai atingindo as outras células em sequência. Olha aqui, perceba nesse poste, tá? Eu não estou entendendo nada, isso é histologia, você entende sim. O que você está vendo aqui embaixo, nessas áreas? São as unidades, né, de contração do músculo cardíaco. Tanto que, se você for visualizar aqui, tem uma área mais detalhada, onde está dando para ver até as miofibrilhas, tá? Do corte, que está cortado de frente para você, tá vendo? Miofibrilha. Então, aqui são os componentes celulares do músculo cardíaco, no nível de parênquima mesmo. E essa parte aqui é a parte superior do órgão, é a extremidade. Tanto que para cima, o que você tem é epitélio conjuntivo. Mas o que está nessa parte superior? As fibras de Purkinje. Aqui estão as fibras de Purkinje. Então, são elas que primeiramente identificam o impulso nervoso. E a responsabilidade delas de propagar para o restante do tecido. Tudo bem? Sim ou não? Esse tecido mais pouco escuro seria tecido conjuntivo. Você fala aqui? Sim. Não, esse de cima. De cima, tá. Aí onde você tá? Não, Ó, aqui é epitélio, logo abaixo dele conjuntivo, logo abaixo dele fibra de Purkinje, intercalando essa junção. Aqui são grupos celulares, eles estão individualizados, todos eles por conjuntivo. Nesse corte, dado que tem, isso não é latoximiosina, isso é um outro corante. Então, tudo que você está vendo aqui azulado é conjuntivo, mas na parte interna é endomísio, que está individualizando as unidades contráteis. Lembra que eu falei com vocês? Que no músculo cardíaco tem isso? Então, tudo que você está vendo azulado aqui, ou é conjuntivo, ou é MAC, tá? Então, vai depender. As fibras de Purkinje, elas ficam sempre mais na parte exterior do tecido? É na extremidade. Porque daí ele transmite o impulso aqui para baixo, né? Ela não consegue identificar, ela não passa para baixo. Por que MAC? Só em cima. Não, membrana. Não é MEC? MEC é a matriz extracelular. O que é MAC? Ela não vem para baixo, ela só fica na parte mais da extremidade. Externamente as fibras. Por quê? Porque daí ela promove a propagação da transmissão nervosa, né? E ela foi acompanhando o endocardite. Tá? Então, com isso, vamos ver essa imagem do Robbins, que vai estar fazendo uma sumarização de todo o processo contrátil dentro do músculo cardíaco. Primeira coisa, o que tem acima? Fibra de Purkinje. Então, eu tenho fibra de Purkinje. Essas fibras de Purkinje é que serão responsáveis por recepcionar o impulso nervoso. O processo que induz a contração. Daí, elas vão induzir as demais células do músculo cardíaco, fazendo com que, a nível de retículo sarcoplasmático, ou seja, essas unidades contráteis, você tenha a liberação do cálcio. E aí, a partir da liberação do cálcio, é que você vai ter aquele processo de contração que é igualzinho do músculo esquelético, igualzinho. Despolarizou o cálcio, troponina e tropomiosina se desligam da actina, a miosina vai se ligar, contraiu, consome ATP, relaxou. A diferença, então, seria só as fibras e a unidade motora, que é... Isso, justamente. Então, a diferença é que aqui você precisa das fibras de Purkinje, tá? No músculo esquelético não basta que libere cálcio. E depois, nós temos ainda músculo liso. Este, né, que vai ter uma organização bem distinta do esquelético estriado do cardíaco. Pois bem, o músculo liso, ele vai ocorrer na forma de feixes, em folhetos. A formação dessas células é afilada, olha, desse jeitinho aqui, ó. As células do músculo fusiformes, né? Parecem pequenos cones, tá? E aí ficam formando os chamados folhetos. Olha aí para vocês verem nesses desenhos esquemáticos do Junqueira. Pode ver que é organizado em feixe, né? E em camadas. Aonde que a gente encontra essa musculatura lisa? Em geral, vai estar na parede dos órgãos ocos,
são dois cortes. Esse aqui, para você observar longitudinalmente, tá vendo? Que eles vão ficar empilhadinhos, mas numa estrutura menos organizada. E aqui você está vendo transversalmente, ou seja, você está vendo ele de frente. Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, pessoal, a gente vai ter também fibras, você vai ter filamento fino, filamento espesso, da mesma forma. Mas, no músculo liso, ele não tem padrão estriado e arranjado. Aí começa a mudar como é que se dá a interação dos filamentos de actina e miosina. Não é um deslizamento daquela maneira tão organizada e paralela como a gente vê no músculo esquelético. Tudo bem? Não é. Então aqui, ó, quando a gente falar de interação dos filamentos espessos e finos, essa interação ela é bem diferente, porque os filamentos de actina e miosina no músculo liso, eles ficam interconectados. As células vão ter um monte de junções comunicantes entre elas, para formar aquela estrutura justaposta, tá vendo? E aí, tudo isso, dado que vai estar unido, aderido, vai ter comunicação. Percebe? Não é um órgão, uma estrutura organizada. Então, o que você vai ver? Essas junções comunicantes, elas vão ser fundamentais para transmitir o impulso por toda a extensão da musculatura, tá certo? Então, dessa maneira, eles conseguem propagar o estímulo nervoso para muitos grupos de fibras. Isso está claro? Só é possível porque a gente tem junções comunicantes entre o citoplasma dessas células e aí elas vão ficar transmitindo de uma para outra. Olha ali para vocês verem uma junção comunicante dessa, ó. Está vendo aqui? Isso aqui é uma extremidade de uma célula, seu citoplasminha aqui tem outra, e aqui você tem junção comunicante. É uma região onde vai transitar a partícula do citoplasma de uma para outra. Tudo bem? Tranquilo? E aí, meus queridos, além disso, a gente ainda tem uma lâmina basal que vai revestir todos esses grupos celulares. De modo que, quando a gente fala de músculo liso, haverá uma rede que vai ficar englobando eles, tá certo? E aí, dessa maneira, elas ficam presinhas, as células, umas nas outras. Tudo bem? Essa estrutura, gente, imagina, né? Ela é uma estrutura. Imagina que você tem um... Você já viu aquele saquinho amarelo de feira que a gente bota fruta? A estrutura e a organização dos músculos é muito parecida com isso. Então, você tem uma rede do lado de fora e as células estão ali aderidinhas. Enquanto você está contraindo, elas ficam assim, percebe? Se você afrouxar, elas se espalham. Então, como existe essa estrutura de rede, é muito fácil de propagar para grande parte das células ali que estão organizadas um impulso único. Porque essa estrutura que engloba todo esse grupo celular, ele é capaz, né, de promover a contração e a partir das junções comunicantes, todas as células vão receber estimulação, aí o músculo contrai. Tá claro? Conseguiu visualizar essa estrutura? Então, ó, eu vou ter primeiro células que são unidas e depois eu vou ter uma rede que as engloba todas juntas. Quando o impulso contrátil acontece, essa rede induz a transmissão nervosa e as junções comunicantes espalham esse sinal por todo o grupo celular. Isso está claro? Sim ou não? Não, calma, que aí a gente vai visualizar de uma maneira mais didática, por assim dizer. Então, o que acontece, né? Primeiro, eu vou ter, então, um sarcolema. É aquela mesma estrutura individualizadora de unidade contrátil. A gente viu no músculo esquelético, no músculo cardíaco. É o quê? Uma estrutura que vai promover um microambiente onde o cálcio deverá ser distribuído. Isso está claro? Então, eu tenho um sarcolema. E aí, você vai ter, então, um monte de invaginações nesse sarcolema que estão entre células que são responsáveis justamente por levar o cálcio para aquele ambiente. Então, imagine, né? Eu vou ter a individualização desse grupo celular e essa estrutura externa é toda invaginada.
Por ali é que a gente consegue fazer o transporte, tá certo? Do cálcio para dentro da célula. Vamos ver então como é que isso se dá? Primeiro, apesar de saber que eu tenho filamento fino e filamento espesso, eles não são paralelos, tá certo? Então eu vou ter um sarcoplasma cheio de filamentos finos e espessos, mas eles vão estar dispersos, tá certo? Por toda a musculatura, toda a célula da musculatura lisa. Então olha que interessante, imagina, isso aqui é uma célula do músculo liso. Estão visualizando? Estão vendo essa rede em volta dela? Isso são os filamentos de actina e miosina. E eles ficam se interagindo assim, ó. É como se eles estivessem dando a mãozinha em volta de toda a célula. Conseguem perceber? Então, ó, aqui eu tenho a membrana e aí está ancorado nela os filamentos de actina e de miosina formando essa estrutura em rede. Conseguem perceber? De modo que quando a contração começar, qual que vai ser o movimento que vai se dar sobre essa célula? Já não é de contração paralela, como a gente vê no músculo esquelético. Ele faz assim, ó. Percebe? Conseguem perceber? Ó, em rosinha aqui, ó, tá a actina. Em azulzinho aqui tá a miosina. Eles vão fazer o deslizamento. Só que como eles estão em volta da célula inteira, assim, ó, em torno, eles vão fazer isso aqui, ó. Percebe? Então não é paralelo, não há paralelismo igual tem no músculo estriado. Professor, o tempo é perfeito para onde eles estão, né? Justo, porque eles estão nos outros órgãos. Imagine, no movimento peristáltico do intestino, por exemplo, ou mesmo no trato gastrointestinal completo, você tem um estômago, o que tem que acontecer com a comida, com o bolo? Ele tem que ser empurrado. Então é por isso que essas células têm que se contrair nessa estrutura. Olha aí, interessante, né? Massa demais, né? Então, e outro, tá? E outro, imagina, eu vou até apagar. Uma célula do músculo liso vai ser assim, em rede, ó. Mas então nós sabemos que quando o impulso contrátil começar, né, que o cálcio entrar, o que vai acontecer é tchuf, né? Só que, imagine, isso aqui vamos dizer que é a extremidade. Eu tenho mais uma célula aqui, mais outra aqui, mais outra aqui, mais outra aqui. Quando o cálcio penetrar aqui, isso tudo está unido por funções comunicantes, concorda? Então, vai ser propagado, ó, o cálcio vai entrar, chegar aqui, tudo. E aí, com isso, eu vou ter um grande grupo celular que vai conseguir propagar entre si a estimulação nervosa. E aí a contração ocorre numa área ampla do grupo muscular. Está claro? Sim ou não? Ficou claro? Professora, já foi perguntar claro hoje, porque sexta-feira de manhã. Ah, não fala isso comigo não, eu sou do 3 turnos. Ontem fez congresso. Se vocês estão cansados, imagina eu. A senhora é muito diferente, muito acima dos seres humanos. Se já eles viram pra mim que essa mulher não tem guardado, ela é uma não. Chega em casa, entra em coma. É ótimo. A geração Z. Assim, a geração deve ser a. Não, eu sou milênio, né? Acho que eu sou milênio. A Z é a mulher. Tá, saca só. Vamos ver então o aparelho contrátil, já entendemos que vai haver um deslizamento. As fibras só não estão organizadas de uma maneira paralela, né? Então, ó, eu vou ter no músculo liso filamentos que são de proteína do tipo alfa-actina e miosina 2, tá certo? São variações, né, desses grupos proteicos. E aí, eu vou ter lá no músculo liso, ó, a miosina era de uma outra isoforma, diferente daquela do músculo esquelético. Isso é uma coisa que é uma particularidade. É que tu tá mexendo aí, tá mexendo minha cadeira, caralho. Oi? Nada não. Então, olha lá, o que eu posso esperar então? Eu tenho interação entre os filamentos de actina e miosina a partir de pontes. Então, formam pontes, tá certo? E aí, esse conjunto, ó, ele fica em rede, em volta de toda a estrutura da célula muscular. E aí, vai ter deslizamento da mesma forma, esse deslizamento ele promove o encurtamento do mesmo jeito. O que vai variar é a distribuição. Olha que bonitinha essa imagem do Junqueira. Eu tenho a minha rede de interação actina-miosina. Cada junção dessa
vai ser individualizada por uma placa dessa. Então, assim, é como se fosse assim, ó. Imagine, né? Eu tenho a minha célula, vou fazer uma rabisco. Tem a célula aqui, ó. Isso aqui é a minha célula do músculo cardíaco. Tudo bem? Eu preciso ter uma interação entre um filamento de actina com um filamento de miosina. Concorda? E aí aqui é miosina, o próximo aqui vai ser de actina. Aí aqui vai ter de miosina. Aí aqui vai ter de actina. Concorda? Cada junção dessa vai ser formada por o que a gente chama de placa densa, tá? Prova a interação entre os filamentos. Isso. Ela participa dessa interação, vai ter as placas densas. E aí, nisso, quando for necessário contrair, o cálcio vai ser liberado. E aí, esse impulso vai induzir a contração, que à medida que atinge uma célula, a partir das junções comunicantes, vai atingir todas as outras, a despolarização. E aí você vai ter esse movimento de contração aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Vai ser bem diferente da contração do músculo esquelético. Vamos ver passo a passo? Porque tem umas particularidades agora. Presta atenção, eu já estou acabando já. Estou acabando. Oriana, levanta isso. Acorda. Pronto, estou pensando tudo das coisas que eu vou fazer. Meu Deus, não aprendeu. Placa desse. Ó, agora a gente vai entender o processo contrátil passo a passo. Pode ser? Igual a gente fez nas outras duas, que a gente viu, né, no esquelético, depois a gente viu no cardíaco. Agora vamos ver o liso, passo a passo, tudo que acontece para promover essa contração. Então, olha lá, primeiro, uma sequência de eventos. Claro que ela começar com cálcio é comum a todos, né? Mas o que você vai ter no caso da musculatura lisa? Assim que o cálcio for liberado no citosol, ele começa a se ligar em outras moléculas, que se chama calmodulina. Então, na hora que vai fazer a contração do músculo liso, assim que o cálcio é liberado, ele forma dentro do citosol da célula, ou seja, lá dentro do citoplasma, ele forma um complexo. O complexo que a gente chama de complexo cálcio-calmodulina. E aí, este complexo cálcio-calmodulina, ele é que vai desencadear a sequência de eventos que vai fosforilar a miosina e daí fazer com que ela consiga se ligar à actina. Tá certo? E aí, quando isso acontece, você vai ter o deslizamento da actina sobre a miosina. Isso está claro? É por causa do cálcio que os filamentos conseguem ficar ligados. Ó, saca só. Olha essa imagem muito elegante de uma célula do músculo liso. Então, isso aqui é uma célula do músculo liso. Estão visualizando? Está visualizando, né? Olha lá. Tem canais de cálcio que promovem assim transporte do cálcio extra para a região intracelular. Então, está do lado de fora o cálcio que se entrar dentro da célula. À medida que penetrou, ali existem essas moléculas de calmodulina. Tá vendo? Parece um carrinho azul ali. Olha lá. Olha a calmodulina aqui. Tá vendo? Estão vendo aqui? Assim que o cálcio liga-se à calmodulina, o que esse complexo vai fazer? Ele vai atuar sobre o filamento de miosina, promovendo, então, uma ativação. Este complexo cálcio-calmodulina é que ativa esse filamento de miosina e libera os locais de ligação da actina. Aí, ao liberar, o que ele vai fazer? Ligar na actina. Aí, com isso, ele consegue fazer o quê? Contrair. Aí ele dobra. Isso está claro? Sim ou não? Ele promove que a miosina se ligue à actina e aí ocorra a contração. Isso. Ó, e o que acontece? Quando a gente estava falando de músculo esquelético, o que tinha que acontecer? O cálcio tinha que agir sobre os filamentos de actina, aí ele ia liberar os sítios de ligação da miosina, aí a miosina se ligava, contraía o músculo, e depois disso, por uma molécula de ATP que era consumida, desligava-se a cabeça de miosina da actina. Não era assim? Isso era esquelético. Já no liso, é o seguinte, o cálcio vai ser liberado. Ele entra dentro da célula do músculo liso. Quando isso acontece?
acontece? Esse cálcio se liga a uma molécula chamada de calmodulina. Isso forma um complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo é que vai agir sobre o filamento de miosina. O filamento de miosina, então, ele fica fosforilado. E isso é que promove uma alteração de estrutura que permite a ligação dessa cabeça de miosina com o filamento de actina. Aí a contração acontece. Isso está claro? Sim ou não? Tá? Então depende da formação do complexo cálcio-calmodulina. E aí, é interessante que a nível funcional, né, essa contração ela é regulada tanto por neurônio pós-sináptico lá no nosso sistema nervoso autônomo, como também por hormônios, tá certo? Então existem alguns canais de cálcio nosso, do músculo liso, que são ativados por hormônio. Por exemplo, a gente, quando está em trabalho de parto, o que é fundamental para promover a contração uterina? Ocitocina, né? Então, a ocitocina é um dos hormônios que é regulador desses canais de cálcio do músculo liso e que promove a sua abertura para induzir o processo contrátil. Então, ó, lá no músculo liso, tanto a gente pode ter estimulação nervosa, que é lá do sistema nervoso autônomo, parasimpático, ou também por hormônios, tá certo? Exemplo mais fácil é a ocitocina. E aí, pessoal, tem dúvidas? Sim ou não? Tá? Tem. Pois é, daí eu tinha marcado uma prática para nós, mas eu acho que eu estava com a expectativa